mesmo assim, Deus tocou no coração dele, então creio que o Senhor tem algo a falar a nós essa tarde. Amém? Queria convidar os irmãos, sem mais delongas, a abrir as suas Bíblias no livro de Gálatas. Epístola aos Gálatas. Epístola aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Vou fazer a leitura do verso 24 e 25. Os irmãos podem ficar assentados, mesmo como estão, mas com toda a reverência à palavra do Senhor na sua leitura. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Amém. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Que o seu reino venha nesta tarde, que o seu nome seja conhecido, Senhor, neste lugar, que a sua glória seja manifestada nesse lugar por meio de frutos do teu Espírito, que nós saiamos daqui cônscios da nossa responsabilidade como cristãos, que a palavra qual for pregada, ela entre de tal maneira aos nossos corações que nos conduza a uma vida de santidade, de amor ao Senhor, de amor ao nosso próximo, de uma vida inteiramente regada pelo teu Espírito Santo, Pai. Eu creio que a sua soberania faz parte, Pai. A sua glória faz parte da pregação da tua palavra, Senhor. O profeta Isaías descreveu isso no capítulo 55 do seu livro, dizendo que assim como a chuva e a neve caem do céu, faz regar o chão e para lá não voltam, mas faz regar o chão e dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a sua palavra, Senhor. Ela não torna vazia. Ela faz o que apraz ao Senhor. Então essa palavra seja para consolar, edificar, ou fortificar, ou condenar alguém, Senhor, que seja feita a sua vontade, Pai. Não vou aqui, Senhor, sujeitar a sua palavra a vãs interpretações, a um pragmatismo humanista, ou a nenhum tipo de artimanha para conduzir pessoas ao tal, Pai. Mas eu quero, nesta tarde, Pai, ter fé que o Senhor despejará da Tua graça em nosso meio. É isso que eu oro, Pai, não em meu nome, mas em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu trouxe um sermão que eu intitulei como o segredo que Satanás oculta. Não dá para entender isso, né? Ouvindo de primeira mão. Que segredo Satanás esconde? Né? É estranho porque nós entendemos na Bíblia que por meio da obra redentora de Jesus Cristo, ele já foi derrotado diante de Deus. Mas ele está ativamente no mundo. Estávamos conversando, vindo para cá, sobre se ele está preso ou não, né? Eu e o Bruno. E eu falei que a corrente que prende ele é grande. Calvino costumava dizer que Satanás ele é um cão raivoso na coleira de Deus. Então, por que um segredo? Qual que é o propósito de Satanás? Nós temos muitos equívocos de parte de várias igrejas quando nós passamos a tentar entender o que o diabo faz, qual que é a operação dele no mundo. Isso as pessoas confundem muito, porque quando elas não entendem isso e passa a externar todos os seus problemas, colocar como se os problemas financeiros, problemas de saúde fossem todos externos, elas acabam mudando a raiz do problema do homem, da humanidade.
E o propósito de Satanás é ocultar essa verdade. E ele tem um segredo que oculta essa verdade. Então é isso que eu gostaria de tratar com os irmãos, né? Satanás, ele não quer que os homens descubram esse segredo. Por isso, ele faz diversas manobras, artimanhas e planeja destruir a verdade de Deus. Ele sabe que ele não vai conseguir. Isso ele já sabe, ele tem ciência disso. Quando nós vemos lá em 2 Coríntios 11, no verso 14 e 15, lá diz: e não é de admitir, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, o fim deles é conforme as suas obras. Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está orientando a igreja de Corinto sobre os falsos mestres que estavam adentrando naquele lugar. Que eles estavam se disfarçando de falsos apóstolos, de falsos ministros da justiça de Deus, e Paulo usa de exemplo o quê? O próprio Satanás. Para Paulo dizer isso aqui, é porque há uma possibilidade de ele se transformar num anjo de luz e aparecer para um irmão, a pessoa. Só você olhar para a história. Sempre que ocorre algum movimento novo na história do cristianismo, a pessoa teve uma visão. Sempre assim. Sempre começa, um anjo me apareceu e me disse. Um anjo me apareceu e me falou. O anjo me apareceu e falou que isso não vale mais. Os mormons, a Bíblia foi adulterada. Você vai escrever uma outra coisa agora. Joseph Smith relata isso. Relata que a Bíblia foi adulterada, ela não vale mais. Então agora eles têm o outro evangelho, né? O livro dos mormons. Então sempre é com uma aparição de algo, de alguém. Adventismo do sétimo dia, como que funcionou? Um pastor batista calculou a volta de Cristo e Cristo não voltou. Aí as pessoas, não é possível, os seguidores dele. Jesus voltou sim. Só que ele voltou de uma forma que nós não enxergamos. Aí foi levantada uma profetisa, que eu não vou citar o nome, que teve um monte de revelação aí, da doutrina nova aí, de Jesus. Eles têm um tipo de doutrina chamada juízo investigativo, né? Que eles não costumam falar isso no canal deles. Jesus está lá no tabernáculo celestial investigando se a pessoa merece ou não ir para o céu. Eles não falam isso, né? Mas veja, tudo parte desse pressuposto. Paulo, alertando aos cristãos de Gálatas, ele vai falar no capítulo 1, verso 8, que se outro evangelho for anunciado até por um anjo do céu, é maldito, anátema, é falso. Só o que seria esse segredo de Satanás? O segredo do diabo não é um segredo para Deus. O segredo do diabo é ocultar algo, para que as pessoas não passem a ter conhecimento. Satanás tenta com falsos ministros obscurecerem a verdade do evangelho, levando as almas para o inferno. Eu vou contar qual que é o segredo do diabo. Exato momento para nós entrarmos aonde eu quero chegar. O maior segredo que o diabo obscurece da igreja, que a igreja perdeu o conhecimento do tal, é a lei de Deus. Por que você acha que o diabo levanta tantas falsas doutrinas, tantos ministros como tem levantado, distorcendo a verdade de Deus em mentira? Por que você acha que hoje existem tantas artimanhas para conduzir as pessoas a Cristo e não mais é pregado o evangelho na sua pureza, na sua simplicidade? O diabo, ele guarda isso com ele e ele não quer que a igreja descubra que a necessidade, que o que conduzirá as pessoas a Cristo é a lei de Deus. Ele obscurece essa verdade com um falso evangelho. Um falso evangelho. E nós vamos ver um pouco sobre isso agora. Satanás, ele usa, eu gostaria de tratar de 2 pontos do que o diabo usa para obscurecer a verdade do evangelho. O primeiro é o evangelho pregado com um homem no centro dele. É o evangelho do amor,
da paz, da prosperidade, do bem-estar. Satanás ele usa dessas artimanhas com seus ministros para cegar as pessoas nos seus prazeres momentâneos, carnais, materiais, imediatos, palpáveis. Ele não quer que você entenda, meu irmão, que você precisa viver por algo eterno, por algo que não tem fim. Ele quer que você viva por algo finito, momentâneo. Agora, é aqui agora. Não é assim? A nossa geração, ela é dessa forma. É uma geração extremamente imediatista. Ah, eu quero aprender isso? Não, eu quero uma forma de aprender em 3 semanas. Ah, eu quero ser rico, eu quero fazer alguma coisa para ganhar dinheiro em 1 mês. Nós não estamos acostumados a trabalhar pelas coisas, a se esforçar pelas coisas. E quando se trata do evangelho, acontece a mesma coisa. O diabo ele vem tentando os homens aonde os homens mais fraquejam. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo olhou a necessidade de Jesus e o tentou nela. Peraí, ele jejuou 40 dias. Qual que é a necessidade dele agora? Pão. Então ele faz isso com a igreja. Ele olha essa geração toda confusa, querendo respostas para tudo, para ontem. E ele traz isso para a igreja, para obscurecer a verdade de Deus. Ele fala, peraí, se as pessoas descobrirem que a lei de Deus conduz elas a Cristo, meu negócio vai falir. Você acha que a Genor Duque, Benenri, esses caras que pregam esse mundo de asneira, eles estão preocupados em ensinar isso? Não. Não estão preocupados. Porque o pregador, hoje em dia, ele é levado a pregar essas coisas. Primeiro ponto. Preocupação se a mensagem dele vai ser aceita. O homem que é levado a pregar um falso evangelho, a ser usado como um ministro de Satanás, é um homem não salvo, que ele tem medo da rejeição do que ele for pregar. O evangelho não é uma mensagem que vai amaciar o seu ego, que vai agradar você na sua plenitude. Se você amar a glória de Deus, ele vai te agradar. Mas se for uma pessoa egocêntrica, não é uma mensagem que vai te agradar. E hoje os pregadores eles têm esse receio, é um medo da mensagem deles ser aceita ou não. E isso conduz-os a pregar assim. Outro ponto. Ser um canal de motivação. Você olha aí o advento do teologia do coaching, né? Hoje está em febre isso daí. Tem uns pregadores aí que falam que você é o centro do coração de Deus, de Jesus, não sei o quê. Que você tem que se motivar, você é especial para Deus. Tudo isso em prol de ser aceito, a mensagem dele ser aceita, não ser rejeitada. E a pessoa acha que são externos os problemas. É o humanismo, né? O homem está no centro, o homem está no trono, a necessidade do homem tem que ser suprida. Isso que acontece. Terceiro ponto, que o homem ele é extremamente importante para Deus. Realmente, Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Da morte daquele que perece. Mas Deus ele é extremamente mais importante com a sua glória. Extremamente mais importante com ela. Então o centro de tudo que Deus fez, da obra inteira de Deus, desde a criação, queda, consumação, criação, queda, redenção e a consumação do século, volta de Cristo, não se resume ao homem, se resume à glória dele. E o diabo tem levantado ministros, pessoas que pregam dessa forma. E é esse o evangelho: paz, amor, prosperidade. É isso que ele quer propagar. É isso que ele quer pegar um canal de televisão e ser um canal de disseminação de falsas doutrinas. O que os irmãos fazem aqui, ou igrejas algumas bem seletas, não pregam esse evangelho. Você precisa buscar uma igreja que pregue isso ou continuar vindo aqui.
Já teve irmão que se converteu e falou para mim, nossa, eu achava que a igreja era tudo igual, mas não é tudo igual. Não é tudo igual. Então isso deve ser colocado em pauta isso. Deve ser levantado. O diabo não quer que as pessoas descubram o que elas realmente precisam. Eu estava conversando com um jovem aqui, eu falei assim, você conhece o evangelho? Ele falou, conhecia. Eu falei, por que você acha que você precisa de um salvador? Ele não sabia me responder. Falou que foi 15 anos de uma igreja, passou por não sei aonde. Porque a mensagem está obscurecida. O diabo tem guardado isso como um segredo e divulgado e levado homens perdidos a fazer coisas que não são o evangelho, não são de Deus. Isso deve ficar no nosso radar. Quais sinais que identificamos a ineficácia da mensagem produzida ou que oculta a verdade? Aqui eu coloquei alguns pontos que você consegue identificar como essa mensagem é uma mensagem falsa. O que ela tem de desacordo com o verdadeiro evangelho? Primeiro ponto, não há contrição. Não há contrição. Sabe por que não há contrição? Porque eles pregam primeiro só os benefícios da salvação. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. O evangelho traz paz? Traz. Traz prosperidade? Traz. Traz amor? Traz. Eles não estão mentindo. Mas quando eles falam só os benefícios da salvação e não falam primeiro a necessidade de salvação, não há contrição. Sabe por quê? Hoje uma pessoa rica, dependendo da pessoa, é feliz. Ela não precisa de Jesus para ser feliz. Peraí, vem para Cristo, vai ser uma pessoa mais feliz. Ele fala, mais feliz? A pessoa vai falar. Mas eu já sou feliz. Eu vou ser mais ainda. O que ele vai me dar? Ah, prosperidade, carro, casa. Fala, isso eu já tenho, pô. E aí, o que ele vai me dar mais? Então elas vêm com uma falsa promessa para o evangelho. E aí, por onde que choca que não há contrição? Por quê? Porque quando você prega o verdadeiro evangelho e você estampa a lei de Deus sobre essas pessoas, a lei ela funciona como um espelho. Você vai se lavar com um espelho se você vê o seu rosto sujo? Não. Ninguém pega um espelho e esfrega no rosto. Não é verdade? Você vai usar o que para lavar o rosto? Água. Então a lei, ela é um espelho que mostra o seu pecado, que mostra a sua necessidade de um Salvador, que mostra que você está sob a ira de Deus, que mostra que você tem um câncer, um mal que te distancia de Deus. E aí você usa a água que é a graça, o evangelho de Jesus Cristo, e você limpa o seu rosto. Então esse evangelho não há contrição. Não há convicção de pecado. Por quê? Não se fala de pecado. Se fala das necessidades centrais do homem, materiais, coisas que o homem vai ter, vai comprar, vai acumular e não vai suprir elas. Veja a parábola do homem que tem um celeiro gigante. Ele fala, eu não tenho mais onde guardar, eu vou derrubar tudo e vou construir tudo de novo para guardar os meus bens. Agora eu vou descansar a minha alma. Jesus Cristo vira para ele e fala assim, louco, amanhã pedirão a tua alma, o que tens preparado? Para quem será? Então, isso não salva. Outro ponto. Por que não há contrição? Porque eles fazem apelos com efeitos para atrair o pecador. Veja essas igrejas quando você vai, que eles falam que você tem que aceitar Jesus. Quando eles fazem um apelo para as pessoas virem à frente, como que é? A luz abaixa, começa uma musiquinha de fundo e o cara começa a falar com uma voz distorcida. Vem para Jesus, Jesus te ama. Não é assim? Para quê? Para criar, despertar um sentimento no pecador, um sentimento externo no pecador, para falar assim, ele vai vir. E ainda ele joga aquele jargão. Você quer vir, você está em Jesus? Chama o irmão que está do seu lado e vem com ele para cá.
não há contrição. Aí, para matar, a maioria dos cristãos hoje que congregam em igrejas neopentecostais, ou algumas pentecostais, acham que são salvos por causa disso. O quarto ponto é a oração do pecador. Essa aqui é um artimanho de Satanás. A pessoa vem na frente, eu vou orar por você. O cara faz oração, você está salvo. Tem um testemunho de um pastor que eu já vi, chamado Ray Comfort, pastor americano. Ele fala que quando ele não entendia o verdadeiro evangelho, ele fala que teve uma conferência que ele foi, que a pessoa foi sorrindo para Jesus. Porque ele não entendeu. Como é que a pessoa vai sorrindo para Jesus, mano? Tava dando tchau para ele assim, sorrindo. Eu aceitei Jesus. Não há contrição com essa mensagem. O problema não é que o pecador... O problema não é o pecador conduzido. Ele está sendo sincero. Mas ele não está fugindo do principal, que é a ira de Deus. E eles resumem todo o evangelho dentro desse contexto. É como se fosse vou fazer uma analogia para os irmãos entenderem bem como significa isso. Vamos supor que você está no avião. Está no avião. Chega o comissário de bordo, chega assim, fala: Bruno, vou te dar um paraquedas. Tó. Você vai falar: para quê? Ele fala: não, sua viagem vai ser melhor. Segura esse paraquedas e coloca ele nas costas. Qual que é o tamanho de um paraquedas? Ele é grande, né? Dentro de um avião ainda. O que vai acontecer? O Bruno vai sentar, vai tentar se acomodar, e ele vai se incomodar, por quê? O negócio não vai deixar ele ficar bem. Aí uns poucos pessoas começam a olhar pro Bruno e falam: esse cara é louco, meu. De paraquedas aí. Vai chegar uma hora que vai acontecer com o Bruno. O Bruno vai fazer o quê? Ele vai se injuriar e falar assim: meu, mulher mentirosa, falou que ia melhorar minha viagem. O paraquedas não melhorou nada. O Bruno vai e tira o paraquedas, de raiva. Mas eu não vou pôr esse paraquedas nunca mais. Você vai vir falar comigo. Agora, se chega um comissário de bordo do Bruno e fala assim: Bruno, coloca esse paraquedas. O Bruno fala: por quê? Porque o avião vai cair. Coloca. O que ele vai fazer? Vai pôr o paraquedas. Certo? Se as pessoas zombarem dele, que ele vai ficar tentando sentar, o que ele vai fazer? Se fosse vocês, pegavam paraquedas também. O avião vai cair. Não é verdade? Não muda a visão. Não muda a visão? Agora, por que Satanás oculta essa verdade? Por que ele oculta? Porque quando você expõe a lei de Deus para o pecador, no texto ao qual lemos, que ela serve como aio para nos conduzir a Cristo. O que é um aio? Aio na cultura grega, na cultura romana, perdão, ele servia como um tutor. Era uma criança pequena, então não eram os pais que ficavam lá corrigindo: não pode. Era o aio que conduzia essa criança. Quando ele chegava numa maioridade, o aio, ele não precisava mais do aio. Ele era de maior, ele respondia por si mesmo. Então a lei, ela é isso. Ela mostra para você a necessidade de você ser conduzido para Cristo, necessidade de você ter um Salvador. Ela te leva a Cristo quando você conhece ela. Por quê? O que é a lei de Deus? Ela literalmente a transmissão do caráter moral de Deus em letras. Deus transferiu nas leis dele o caráter santo dele. Deus, ele é santo. A santidade de Deus aponta para a pureza de Deus, para a glória de Deus, para a impecabilidade de Deus. A santidade de Deus, ela é um atributo tão glorioso, tão grande, que a W. Pink vai dizer no livro Atributos de Deus que ela é o atributo dos atributos. Ela é um atributo que está totalmente interligado com todos os seus outros atributos. Você confiaria num Deus onipotente que não é santo? Misericórdia! Por ele ser santo, ele é perfeito, ele não tem falha, erro, variação, sombra de dúvida. E devido a ele ter esse grau de santidade, o homem, por ter caído em pecado e ter um câncer na sua alma, ele é inimigo de Deus. E a ira de Deus está sobre os homens. Essa é a verdade que Satanás exclui dos homens. Exclui de você.
Ele não quer que você descubra isso, ele quer que você fique assistindo televisão. Ele quer que você ouça um falso evangelho. O evangelho de prosperidade, o evangelho de necessidade básica diária, o evangelho pobre, o evangelho que usurpa a glória de Deus. Ele não quer que você descubra que a lei o conduzirá para Cristo. O verso 19 do texto que a gente leu vai dizer que a lei, nós vamos falar disso mais bem, mas eu vou falar agora. Ela foi instituída para revelar as nossas transgressões. Porque a lei veio depois da promessa. Então a lei não pode abrogar um acordo que Deus fez com um pacto com Abraão lá atrás. A lei ela não cancela esse pacto. Somos salvos pela promessa, ele vai explicar nesse texto. A lei ela veio para avulsar a ofensa. Para mostrar que cobiçar é pecado. Para mostrar que matar é pecado. Para mostrar que mentir é pecado. E nós fazemos isso desde quando nós somos criancinhas. E esse sangue do pecado corre na sua vida desde que você nasceu. Por isso que você só vira para fazer o mal, você não quer fazer o bem. Você acha que essa mensagem vai te salvar? Um pecador pode ir à fé sorrindo na situação que ele está? Não existe, irmão. Você tem que ir em prantos, se arrastando à cruz de Cristo, pedindo misericórdia. Pedindo misericórdia. Se você não fez isso até hoje, faça. Faça. O pecador que é conduzido a Cristo com essa mensagem, quando ele desvia, ele vira é como se ele tomasse uma vacina contra o Evangelho. Sabe por quê? Porque ele vai resumir todo o contexto evangélico nessa falsa mensagem. Veja, tem muito cristão que se você chegar e falar assim, experiência própria minha. Você conhece o Evangelho? Ele fala, conheço, é o quê? Ah, Jesus Cristo morreu para me dar uma vida melhor. Cada um vai falar uma coisa, mas o Evangelho não é cada um falar uma coisa. É uma coisa só. É Deus vindo buscar o homem por meio do seu Filho, que nasceu, viveu, sem pecado, morreu e ressuscitou dos mortos. E hoje está à destra do Pai como um homem, com um corpo glorificado, como um representante legal nosso. Ele está lá como nosso irmão agora, ele não está lá como uma segunda pessoa da Trindade. Ele está lá nos representando, meu irmão. Nos representando. Por isso que é extremamente importante você conhecer que a ascensão de Jesus aos céus é extremamente importante. Por quê? Porque ele simplesmente carimbou toda a obra que ele fez aqui na terra. Pregou, fez milagre, morreu, e se ele continuasse morto? Mas não. Salmo 14 vai dizer, os reformadores costumavam dizer que é o salmo da ascensão de Jesus. E lá naquele salmo vai dizer, quem é digno de subir ao monte santo do Senhor? Quem é digno de permanecer na sua presença? Aí ele vai dar os critérios. Aquele que é puro de coração e mãos, e que não entrega o seu coração à vaidade. Quem é esse homem? Eu creio que não é eu e não é você. Não somos nós. Nós não cumprimos os requisitos básicos de estar diante de Deus no Monte Sião, diante da presença dele. Mas Cristo teve a vida perfeita. Isaías vai dizer no Isaías 53 que não encontrou-se engano na boca dele, não houve pecado algum. Ele viveu perfeito. Ele cumpriu todos os critérios que Deus estabeleceu para que um homem entrasse no céu, e nenhum homem entrou. Você tem noção, você tem ideia o que é isso? Você tem ideia o que é isso? Quando você lê o Salmo, vai dizer que ele está à porta do trono e fala, abri, ó portais eternos. Abri, ó portais, levante as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Spurgeon comenta esse Salmo, vai dizer que soou um silêncio no céu. Vai dizer, quem é esse homem que ousa entrar aqui? Nunca entrou. Ele pede de novo, levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos.
Cristo ascendeu aos céus. Cristo foi em direção ao trono do Pai. Cristo está à destra do Pai, intercede por nós. É crer nessa mensagem, irmão. Como é que você vai sorrindo? Você tem pecado, você tem que chorar, e depois que Deus te perdoar, você se alegra. São etapas, irmão. Há contrição, tem que haver contrição, arrependimento de pecado. Você precisa disso, mano. Você não precisa de nada dessa terra, mano. Nada. Você precisa de Cristo. Cristo. O diabo oculta isso da igreja. Ele roubou isso da igreja moderna. A igreja moderna não prega mais sobre isso. E o pecador, ele vai sincero. E ele acaba adaptando todo o contexto evangélico. Todo o evangelicalismo moderno a isso. Ele cata a Universal e a Presbiteriana do Brasil, é uma só. As pessoas passam aqui, olha isso aqui, quer meu dinheiro. Conversa com a metade das pessoas que estão aqui. Eu já trabalhei com morador, com pessoas em situação de rua. A metade tem nome bíblico, porque tem parente crente e ficou 10, 15 anos na igreja. Metade. Porque saiu falsas promessas, falso evangelho. Nenhum deles sabe o que fazia lá. Nenhum. O diabo ocultou. É o segredo de Satanás, ocultou da igreja. Por isso o tema da mensagem. Segundo ponto agora. A pregação é um convite ou uma ordem? Quando nós entendemos a pregação como um convite, olha como o bicho é astuto, presta atenção. Quando nós entendemos ela como um convite, olha o que eles fazem. Eles distorcem textos da Bíblia para mostrar que a pregação do Evangelho é um convite. Quais são os textos mais famosos que eles usam? Eu não vou perguntar não, vou falar. Apocalipse 3:20, o que está escrito lá? Eis que estou à porta e bato. Vai matar o pregador aí. Tá. Eis que estou à porta e bato. Por que eles falam isso? Jesus está querendo entrar. Se você abrir a porta, eu entrarei. E o texto continua, né? E eu cearei com você e você comigo. O que isso quer dizer? Jesus está querendo entrar no seu coração. Ele está batendo no seu coraçãozinho. Você tem que abrir a porta. Usa o seu arbítrio. Você precisa aceitar Jesus. Coitados. Mal sabem que isso é o quê? É uma persistência que ele está mandando o povo da igreja de Éfeso se arrepender do seu pecado. Por isso que ele está falando isso. Eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo assim: ser zeloso e arrepende-te. Ele não é um convitinho, é uma ordem. Outro texto que eles distorcem, Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso. Vem, gente. Está desempregado? Vem. Está cansado de apanhar do diabo? Vem. Está sofrendo? Vem. Não é assim? Esse texto não diz isso. Antes, fala que só vem a Cristo aquele que o Pai quiser. E antes, no contexto, se você ler, ele está condenando cidades que ele pregou o evangelho e não aceitaram. Então os cansados e oprimidos que vão a ele, são aqueles que o Pai deu a ele. Se você ler o texto, você fala, ai de ti, Corazim, de ti, Betsaida. Porque se fossem feitos milagres, foram feitos lá em Sodoma e Gomorra, foram feitos a vós, muitos teriam crido e vocês não creram. Então ele está condenando, ele está transmitindo um oráculo de maldição a essas cidades. E ele diz, sabe que vocês não vieram? Porque o Pai não me deu vocês. Só vem a mim aquele que o Pai trouxer. Aí ele fala, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos.
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e encontrarei descanso para a sua alma. Isso significa o texto. Outro ponto que eles fazem. Eles pintam uma caricatura totalmente equivocada de Jesus. É um Jesus bonzinho. É um Jesus que tolera tudo. É um Jesus a favor da diversidade. É um Jesus paz e amor. É um Jesus hang-loose. É um Jesus que... Dá até medo de falar. Não vou falar não. Tem hora que a gente está na carne, né, irmão? A gente dá risada dessas coisas, né? Mas quando está pregando, dá uma revolta. A gente ri para não chorar. Pintam um Jesus igual aquele Jesus romano. Pelo azul, olhinho branco, coraçãozinho assim. Nem todo mundo. Meu filho, você vê Jesus apresentando-se diante de João, Apocalipse capítulo 1. Da volta gloriosa de Cristo. O exército celestial sobre um cavalo e sobre a sua coxa escrito Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. A espada de 2 gumes saindo sobre a sua boca. Dissipando Satanás. Vamos falar de Jesus aqui na terra? O que ele fez com a hipocrisia dos fariseus, dos religiosos da época? Ai de vós. Na cultura judaica, o ai é isso. É um oráculo de maldição. Ele está amaldiçoando eles. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O ápice é o que eu mais gosto. Dais o dízimo da hortelã, do entre e do cominho, mas negligenciais os maiores preceitos da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Observem essas coisas, mas sem negligenciar estas. Guias cegos. Vocês engolem, vocês com o mosquito engolem um camelo. Vocês se preocupam com as coisas pequenas da lei, enquanto você está pegando um outro animal impuro, você está engolindo porque você está negligenciando. Isso que significa essa piada que Jesus fez. Jesus zoou eles. O mosquito é o menor animal impuro da Bíblia. Você vê, acho que em Levítico capítulo 11 isso. E o camelo é o maior animal impuro. Então eles se preocupavam em coar o menor, mas estavam engolindo o maior. Você vai pintar um Jesus Cristo paz e amor? Ele é paz, ele é amor. Mas o Evangelho não é um convite para vir a esse Jesus, não. Tem uma série na Amazon, chama Deuses Americanos. Um cara me contou um capítulo, que é tipo assim, a pessoa, ela todo Deus que ela acredita, ele se materializa. E esses deuses ficam se guerreando. Ele falou que existe um monte de Jesus nessa série, sabia? Que as pessoas acreditam. E quanto mais pessoas adoram aquele Deus, mais forte ele fica. Eles ficam se degladiando. É mais ou menos assim o contexto da série. Mas é uma provocação essa série. Ela mostra que cada um crê de um jeito. Cada um crê de um jeito. É um monte de Jesus igual. Um tolera sexo antes do casamento, um tolera droga, um tolera álcool excessivo, um tolera que você bate na mulher, um tolera que você adultera com seu marido, um tolera que você espanca o teu filho. É assim. É assim, cada um pintando um Jesus. E é assim que o diabo faz. Ele faz os seus ministros, os seus falsos ministros propagarem um Jesus que não existe. Terceiro ponto. O pecador traz um ar de o pecador fazer um favor em aceitar o convite. Quando você é convidado para uma festa, para alguma coisa, você pode gentilmente recusar. Você não sente culpa alguma de recusar um convite. Estou mentindo? É um aniversário, você está com preguiça, não vou. E o Evangelho é da mesma forma. Você trata o Evangelho como um convite de Deus, a pessoa vai quando ela tiver vontade. Ela vai quando ela quiser. Vai quando ela quiser. Ela não vê necessidade de ir. Você vai ser mais feliz se você vir, mas eu já sou feliz.
Você não vai ver necessidade alguma de ir a Cristo. Alguma de ir a Cristo. Agora, quando nós entendemos que o Evangelho é uma ordem da parte de Deus, não é um convite. Atos 17:30. Deus ordena a ordem expressa do próprio Deus para que o povo se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. Paulo fala, Deus não levou em conta os tempos da vossa ignorância, ou seja, os tempos que vocês não me conheciam, os tempos que vocês não tinham o conhecimento mais claro de Deus, de Cristo. Mas Ele ordena agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois Ele designou um dia que um varão há de julgar os vivos e os mortos. Todos hão de comparecer ao tribunal de Cristo. E você recebe uma ordem de Deus, após ouvir o Evangelho, após ouvir a lei de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus, tudo de Deus. Você recebe a ordem do próprio Deus. Arrependa-se agora dos seus pecados, ou Ele deu a oportunidade de vir a mim por meio de Cristo. Venha a mim. Arrependa-se, é uma ordem. Deus não está te convidando. Aí você negar a ordem já é desobediência, pecado. Toda a criação obedece o que Deus predeterminou a ela. Toda a criação. Os mares vão até aqui. As estrelas ficam aqui. Os planetas rodam assim. A distância deles é daqui até aqui. Toda a criação obedece a Deus. Mas quando Ele fala para o homem, vem, o homem fala, não. Não. Por isso que a palavra que Ele traz é o próprio Deus que desceu ao homem, se revelou ao homem, se revelou a você e te conduz a Cristo. É o Espírito dele que te conduz a Cristo por meio da palavra. Se você recusa isso, você somente manifesta a ira contra as coisas santas que há no seu coração, na sua natureza. A desobediência que há dentro de todo homem. O pecado que influencia todo homem. Não há homem que não peque, João fala. Paulo complementa, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você carece de uma coisa que você não precisa? Você carece de ir no McDonald's? Não, você não precisa disso para viver. Agora, se a palavra diz carecer de Deus, é porque o homem necessita de um Salvador. Você é carente da glória de Deus. Carente. A ordem faz com que o homem reconheça a soberania de Deus e o senhorio de Cristo. Não é você que está no controle. É o próprio Deus que está no controle. Ele determinou as coisas. Ele dirige as coisas segundo a sua vontade. Se hoje você está aqui, você parou ouvindo a palavra, é porque o próprio Deus lhe conduziu aqui. É por isso que é uma ordem o Evangelho. Não é um convite para você vir aqui e ouvir eu ficar gritando. É uma ordem para arrependimento, é uma ordem para você viver pela fé. Isso é o Evangelho. Não é um convite para tomar um café, meu irmão. Não é um convite para participar de uma comunidade, cafezinho das irmãs em Cristo. Não é isso. Não é o clube da Luluzinha. É o povo que vai morar no céu. É o povo que vai desfrutar da eternidade com Deus. Veja, a eternidade é algo tão maravilhoso, tão glorioso. O amor de Deus em Cristo Jesus, que você vai ter essa revelação da plenitude de Deus todos os dias que você estiver na eternidade. Se o Bruno chamar aqui todos os pregadores brasileiros, americanos, que preguem o Evangelho, eles sempre vão pregar uma coisa nova sobre o Evangelho.
uma forma nova de você entender o Evangelho, que é uma só. Você vai conhecer. Mas você pode viver durante 200, 300, 400 anos ouvindo esses homens e você não conhecerá toda a plenitude de Deus. Você não conhecerá Deus na sua totalidade, na sua total profundeza. Você vai conhecer Ele de uma forma superficial. E no céu da eternidade, você já imaginou se existir dia e noite lá? Cai dia, cai noite, você tem uma revelação nova do que é Deus, de quem Deus é, do amor dele, o prazer que você estará com Deus na eternidade. Isso é o Evangelho, é você viver pela fé, meu irmão. É viver para algo eterno, não para algo momentâneo, é para algo palpável, que vai acabar, que vai perecer, não é para algo infinito, é para algo infinito. Infinito é não ter fim, algo eterno, se relaciona a tempo. Algo para sempre. Essa é a ordem do Evangelho. A ordem também é, você não foi chamado apenas para crer em Jesus, mas também para padecer por Ele. Isso quebra a mensagem humanista e egocêntrica que as igrejas pregam. Você não foi chamado para ter uma vida melhor aqui na terra. Você não foi chamado para ter carro, para ter dinheiro, para ter uma casa boa, para sair do aluguel, para ter um emprego ganhando 5, 10, 15 mil reais. Você foi chamado para viver pela fé. Viver por Cristo, em Cristo e para Cristo. Irmão, quando você olha toda essa plenitude do Evangelho, você acaba fazendo até um bolo na sua cabeça. Paulo, quando fez isso, de Romanos 1 até o 11, ele termina falando: ó, com profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão indescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a Ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias, pois, a Ele eternamente. Amém. É para isso que você foi chamado no Evangelho. Essa é a alegria do Evangelho. Essa é a alegria da sua salvação. Pregar falsadamente o Evangelho é usurpar a glória de Deus na salvação do homem. Se você conduz pessoas por um convite, a responsabilidade da salvação ela é sua. Porque a mensagem de Deus que traz o pecador. Não é você abaixar o tom da luz, pôr uma luzinha de fundo, cantar louvores melancólicos, ficar tremendo a voz e fazer a oração do pecador. Isso não salva o homem da ira de Deus. Porque a lei pediu e vem pedindo a cabeça de todos os homens. Se hoje a morte bater na sua porta e ceifar a sua vida, para onde você vai? A lei de Deus estará expressa do seu lado, completa, pura. E ela te irá expor o seu pecado, expor a sua culpa, expor a maldade do seu coração, e você vai recorrer para onde? A maior analogia disso é Noé, meu irmão. Noé é um modelo de arca. Jesus é um modelo da arca de Noé. Ou seja, Pedro vai dizer que quando Noé construía a arca, ele pregava Cristo às pessoas. Porque a ira de Deus varreria o mundo inteiro. Por quê? Porque Gênesis capítulo 6 vai dizer que Deus via o homem se multiplicando e a maldade do seu coração ia crescendo dia após dia. Há uma expressão no hebraico, arrependeu-se, quer dizer, entristeceu amargamente. Mas Deus não se arrependeu de ter criado o homem. Isso é um tipo de linguagem chamado antropoformismo. É dar um sentimento do homem para Deus, para você entender o que ele quis dizer. Então é a tristeza de Deus pelo pecado do homem ter se multiplicado. Veja Sodoma e Gomorra, outro exemplo. Foram julgados. Então a lei expressa estará diante de você. Aí você precisa entender agora, nesse momento. E quando você fechar os olhos agora, você quer a lei expressa diante de você, ou você quer a cruz de Cristo estampada em você?
Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Então, se você está em Cristo, Deus vê Cristo estampado em você. Deus não vê os seus pecados, porque Cristo pagou por eles. Deus matou, moeu o seu próprio filho, porque Ele imputou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas culpas Ele levou sobre si. Essa é a mensagem do Evangelho. A glória da salvação é de Cristo. A obra é de Cristo. É suficiente. E quando você está em Cristo, você não vai se frustrar. As promessas dele. Agora, qual é o segredo que o diabo esconde? Vamos ler agora no seu ápice. Falamos do verso 19. A lei foi adicionada por causa das transgressões. A lei mostra que toda a humanidade foi encerrada embaixo do pecado. Está com a Bíblia aberta? Lê aí comigo, verso 22. Gálatas 3, 22. Gálatas 3, 22, isso. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que crerem. Veja, para que a salvação fosse glória de Deus, a lei precisou encerrar toda a raça humana sobre o pecado. Porque pela lei, nenhum homem pode ser salvo. Moisés vai dizer, Moisés diz assim, ó: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Deuteronômio 27, verso 26. Então, se o homem quer viver da lei, ele precisa cumprir toda ela. Só que o homem falhou nessa missão. O homem não conseguiu cumprir essa lei. Então ela mostrou para quê? Ela foi adicionada por causa das transgressões. Para quê? Para mostrar que você está longe do Criador da lei, do Criador do mundo, do Criador do céu e da terra, do Criador de tudo. A lei serviu para revelar a sua maldade do seu coração, a maldade do meu coração. Agora o segundo ponto é: a lei serviu como o aio para nos conduzir a Cristo, para sermos justificados por fé. O aio fazia o quê? Qual que é o objetivo do aio? Principal: ensinar. A lei ensina que o homem precisa de um Salvador. Lembra que eu falei que eu fiz a pergunta para um rapaz aqui? O rapaz não sabia responder. Quando você mostra a lei para o homem, ela ensina que ele fala assim: eu preciso de Jesus Cristo. Quer um exemplo? Natanael, quando Cristo chamou ele. Ele não creu muito. Quando foi chamado pelo irmão dele, ele falou: vamos lá, que coisa boa pode vir da Galileia. Vamos lá, né? Quando ele chegou lá, aí há um israelita em quem não há dolo. Ele fala assim: entendi. Fala: eu vi você. Jesus fala onde viu ele. E ele se dobra. Às vezes a pessoa que lê esse texto de uma forma superficial não entende. Mas quando Cristo fala que não há dolo, é que ele foi ensinado na lei de Moisés. Quando ele viu que ele estava diante do Messias, ele reconheceu ali que a lei não era capaz. Ali não, ele já reconhecia que a lei não era capaz de justificá-lo diante de Deus. Então quando ele viu o Messias, ele se dobrou e disse: mestre, tu és o Cristo. Ele percebeu que a lei não era suficiente para salvá-lo. A lei ensinou ele que ele precisava de um Salvador. Outro exemplo, Atos capítulo 2. Pedro pregou, 3.000 almas se converteram. Pedro falou da lei? Pedro falou da lei nesse sermão? Não. Ele só pregou Jesus Cristo crucificado. As pessoas estavam lá pela festa do Pentecostes. Elas conheciam a lei, elas sabiam que a lei não era suficiente para conduzi-los a Cristo, para salvá-los, perdão. A lei ensinou-os que eles precisavam de um Salvador. Quando Pedro provou que Cristo era o Messias por meio das Escrituras, eles falaram: irmãos, o que faremos? A Bíblia diz que eles compungiram seus corações. Eles entraram em desespero. Nós matamos Jesus Cristo, matamos o Messias, e agora? Jesus Cristo, Pedro vira para eles e fala: arrependei-vos
e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então a lei que ela fez, ela tinha ensinado eles que eles não poderiam ser salvos pela instrução da lei. Eles tiveram convicção disso. E quando viram a oportunidade de ir ao Messias, se lançar ao Messias, eles se lançaram. Se lançaram. Último exemplo, Cornélio. Atos capítulo 10, verso 44. Quando ele vê Pedro começa a falar, o Espírito Santo vem. E a Bíblia fala que Cornélio era um homem temente a Deus. Cornélio conhecia a lei de Deus? Conhecia. Se ele era temente a Deus, ele entendia que a lei não era suficiente para salvá-lo. A lei foi um aio que conduziu ele a quê? Serviu de aio para conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé. Ele se tornou justo por meio da fé. Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que quer. Primeiro o judeu, depois o grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É o poder de Deus o Evangelho. É pela fé que você é justificado. E o aio é a lei de Deus, ela te ensina a se arrepender dos seus pecados e produzir essa fé em Cristo Jesus. Qual foi a pessoa que Cristo confrontou com a lei? Porque ele não tinha convicção do propósito da lei. O fariseu, na parábola do bom samaritano. Quem lembra dessa parábola? O Messias Cristo fala assim, ó, quem é meu próximo? Cristo vem, faz a parábola do bom samaritano e fala, o seu próximo é qualquer um que está ao seu lado, é o seu próximo. Ou seja, com a lei, Jesus Cristo confrontou ele, porque ele não tinha convicção do que era o real propósito da lei. Ele estava achando que ele era justo. Um outro exemplo, o jovem rico. Ele achava que a lei não era para levar ele a um salvador. A lei era ele tinha que viver pela lei. O que eu tenho que fazer? Perder a vida eterna, Jesus? Ah, não matar, não roubar, não fazer nada. Ah, isso eu observo desde a minha meninice. Ah, então larga toda a sua riqueza e me segue. Ele fica triste. Jesus não está mandando você largar o que você tem hoje. Ali ele está mostrando o quê? O que prende o seu coração? Larga e me segue. Ele não entendia que a lei ensina-o a depender de um Salvador. A lei é uma regrinha que ele vai para o céu. É um legalismo. Tudo vira um legalismo na vida da pessoa. Pôr saia, não poder usar calça, não poder ter barba. Tudo é um legalismo, vira. Mas pessoas ali usavam a lei de Deus como um legalismo. E Paulo provou que todos estão encerrados sob o pecado. Nenhum homem cumpriu a lei. Para finalizar, após você ser levado por Deus, você agora se torna-se subordinado por Deus. Quando o aio termina a missão de ensinar o homem a depender de um Salvador, não há mais a necessidade do aio. Você não está mais sujeito à lei. Você está agora sujeito a Deus. O aio fez o seu papel. Você alcançou a maioridade. Se for pegar no termo da palavra, de maneira etimológica, né? Alcançar a maioridade, o aio, o instrutor, ia embora. A lei foi embora. Você não está mais sujeito à lei. A lei não pode te condenar mais. Cristo cumpriu a lei por você. Você está sob a jurisdição de Cristo agora. Você é justo por meio da fé em Cristo agora. Essa é a graça de Deus. Não é por obras. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é de obras, é dom de Deus. Então, irmãos, você que ouviu essa mensagem, eu tenho dois pontos para colocar nisso. Primeiro, se você não crê em Cristo ainda, hoje a ordem está sendo direcionada expressamente a você.
Arrependa-se dos seus pecados. Desde quando você se reconhece por gente, você quebrou e quebra e vai continuar quebrando toda a lei de Deus. Você vai mentir, você vai odiar, não vai honrar o pai e a mãe, você vai cobiçar, você vai ser tentado nisso, você vai cair nisso, você vai se sentir feliz fazendo isso. E essa lei que fala que você não tem que fazer isso, ela não é suficiente. Você não tem que parar de fazer isso para você ser salvo. Ela vem para mostrar que você precisa se arrepender dos seus pecados. É como se você fosse condenado pelo seu pecado, você sabendo que você vai morrer hoje, não há escapatória para você. Se você está preso, sabe que você vai morrer hoje. Se eu te der R$1 milhão, você vai ficar feliz? Vai servir para alguma coisa? Se eu te der um carro, se eu falar que você saiu do aluguel, vai servir para alguma coisa? Não vai servir para nada. Porque hoje você vai morrer. E se você for liberto? Se a porta da cela for aberta, você vai querer saber o quê? Quem me libertou? Eu quero conhecer essa pessoa. Eu quero saber quem foi que me libertou. Eu vou viver por essa pessoa, porque eu ia morrer. Eu deixaria de existir nesse exato momento, mas por conta dessa pessoa eu fui liberto. Eu quero viver por ela, morrer por ela, conhecê-la, abraçá-la, beijá-la, estar perto dela. E é Cristo que pode te libertar da condenação da lei. Então se arrependa agora dos seus pecados. Chore pelos seus pecados, implore pelos seus pecados. A sua vidinha, a sua moralidadezinha que a sua família te ensinou desde que você cresceu, não vai te salvar. Ah, não falo palavrão, eu não roubo ninguém, não mato ninguém, isso não vai te salvar. Você pega com a sua mente, com o seu coração, ele é cobiçoso, ele é tímido. Você deseja coisas, você decide ter coisas que não agradam a Deus. Você vive em prol de você. A sua moralidade superficial não vai te justificar naquele dia. Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma vez só, diz a Bíblia. E depois disso veio o julgamento. Você não vai reencarnar, não vai ter karma, não vai ter nada. Você fecha o olho aqui, você estará nu diante do Criador. Não vai ter corte de apelo, não vai ter segunda instância do judiciário, não vai ter STF, não vai ter advogado, você não vai ter corte, você não vai ter nada. Ele vai bater o martelo da sua condenação e não haverá escapatória. Não haverá condição de você se arrepender. Então se arrependa agora dos seus pecados. Agora. O outro ponto que eu gostaria de falar, o segundo. Você que é crente. Você que é crente. Não deixe Satanás ocultar essa mensagem. Se pregam isso na sua igreja hoje, fala para o seu pastor que ele está pregando a mensagem do diabo. Não é a mensagem de Deus, que ordena a todos os homens que venham a Cristo e batem continência ao general da nossa salvação. Eles pintam um Jesus Cristo que fica na Disneylândia, cor de rosa. Esse não é o Cristo das Escrituras, não é o que sofreu, que agonizou na cruz, que recebeu a ira de Deus no meu e no seu lugar. Não deixe Satanás usurpar essa mensagem. É isso que ele tem feito em nossos dias, na televisão, na rádio, em todo lugar. Aqui ao redor pode ter pessoas propagando mensagens mentirosas.
Não permita que isso aconteça no contexto que você vive, no trabalho, na sua casa. Combata. Estou falando para você ficar expondo, xingando os outros na internet, xingando os outros pessoalmente, não é isso. Mostre. Você não conhece a revelação do Evangelho, a revelação é essa. Pregue. 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 Conduza-os a Cristo. Mostre que a lei não é um segredo. A lei precisa ser exposta. Agora eu vou convidar você, tanto cristão como quem não é, curvar a sua cabeça. Vamos orar para o Senhor nos abençoar. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu vim diante de Ti, Pai, sem poder algum sobre as pessoas que estão aqui ou sobre nada, Pai. Tudo que está aqui é para ser conduzido pelo Senhor, Pai, não por mim.